Bom, pessoal, há um bom tempo atrás, eu criei um browser chamado Bagos Go. Lógico, uma zoeira com relação a DuckDuckGo, que não é também o melhor dos mecanismos de busca, mas foi uma grande brincadeira. Acontece que eu comecei a usar o Bagos Go, aqui tem, por exemplo, um vídeo demonstrando o Bagos Go, um browser. Cara, e eu comecei a customizar ele para anonimato e ficou muito bom, cara. Muito bom. Beleza? Só que aí, o que eu fiz? Eu estou testando inteligência artificial. Então fica muito difícil eu fazer como eu fiz então no projeto anterior, que se chama Macho, que pega sua voz afeminada e transforma em voz de macho. Aí, cara, fica difícil eu comparar se a inteligência artificial é legal ou não, né? Quanto ela é produtiva. Então eu peguei umas 3 horinhas ontem e eu fiz um browser chamado Bagos Go, usando inteligência artificial, sem, sem colocar a mão no fonte. Bom, tive algumas experiências. Tomei um susto. Olha, uh, desculpa a tosse aí, galera. Ó, eu, no Bagos Go, quando eu programei, eu deixei. Eu não vou desenhar um negócio que não, porra. Eu deixei duas coisas que não funcionavam. Uma delas, tá? A IA conseguiu resolver, cara. A IA conseguiu resolver. Beleza? A IA conseguiu resolver. Porra, show de bola. Tá? Cara, e ele seguiu o mesmo caminho que eu segui. Posso te garantir. Já o outro, nem eu e nem a IA conseguiu resolver. Beleza? Só que isso aqui me assustou. Por quê? Legal. Preste atenção. Durante todo o momento que eu estou nesse canal, eu sou um programador de porra, cara, com muita experiência. Né? Cara, aprendi a programar há muito tempo atrás. Acho que só de graduação, acho que eu tenho mais de 20 anos. Beleza? Mais de 20 anos só de graduação, formado. Então o que acontece? Eu estava dando as ordens para ela. E eu sei o que eu estou fazendo. Mas quando, preste atenção, eu não consegui explicar para ela, e nem ela, pelos logs de erro, conseguiu achar o problema, ela começou a fazer um monte de merda. Merda. E aí ela voltava na merda, fazia outra merda, aí voltava na merda. E começou a bagunçar o projeto todo, cara. E eu, quando eu percebi, em um dado momento, que ela estava caminhando pro lado errado, eu virei e falei, pô, cara, tá tudo errado. Eu falei pra IA, volta na versão 2.0.1. Ela voltou, ela apagou todas as merdas que ela fez, tá? E ficou sem resolver, e eu não resolvi nem ela, e então eu percebi uma coisa. Eu, naturalmente, vamos colocar aqui a linha do tempo. Certo? Vamos colocar aqui a linha do tempo. Eu acredito que assim, eu tenho conhecimento lá em cima, certo? Vou colocar aqui o conhecimento. Mas, aqui no prompt, quando eu comecei a dar yes, bagos, né? Eu passei a ficar distante do fonte. Então, teoricamente, eu sou professor, porra. Com o passar dos anos, aqui, o tempo é aqui, tá, galera? O tempo é aqui. O tempo corre nesse sentido, beleza? O conhecimento
nesse sentido. Beleza? Novas tecnologias vão surgir, meu amigo. Novas tecnologias vão surgir e eu vou me desapegar do código. Quando eu me desapegar do código, se eu não fizer nada, com o passar do tempo, meu conhecimento vai para o saco. Até, espero eu vou simular aqui até o momento em que eu me aposentar. Teoricamente, o dia um brasileiro se aposenta. Beleza? Mas aí minha dúvida é: qual é a régua das empresas? Qual é a régua das empresas? Beleza? Então vai ter um momento, preste atenção, um momento que eu acredito que o meu conhecimento mínimo vai então estar abaixo do que as empresas precisariam, né? Essas empresas precisariam, né? O que seria a empresa, né? A empresa precisa. Legal? A empresa precisa de conhecimento, cara. A empresa precisa de conhecimento. Aí minha dúvida é, porra, como que eu vou converter isso? Beleza? Tranquilo? Beleza? Agora eu tenho outro problema. Vamos lá. Isso é o que eu estou especulando, né? Estou aqui supunhetando que vai ser assim. Canal doido da porra, né, cara? Então aqui tá o tempo, certo? Aqui tá o tempo, novamente. Agora vamos ver a sociedade, o público, o povo. O povo, cara, teoricamente o conhecimento está crescendo. Legal? E isso é visto porque nós estávamos lascando pedra e se lascando com pedra até um tempo atrás. Hoje nós lascamos pedra para comer pedra. Eu acho que nós não evoluímos. A inflação comeu tudo. Não sei. Sacaneando, porra. Mas a humanidade está crescendo o conhecimento. Legal. Vamos imaginar, então, que eu tenho um elemento externo aparecendo, tá? Vamos imaginar, então, que... Puta que pariu, eu fico puto com isso. Vamos imaginar, então, que está crescendo ao longo do tempo. E aí, nós temos algum elemento externo aparecendo. E aí, a taxa começa a cair. Legal? A taxa começa a cair. Porque cada vez menos eu tenho que ir no Google para pesquisar. Se eu vou menos no Google pesquisar, então eu não vejo outras coisas. Se a IA é tão assertiva, se eu não pesquiso mais, se eu não leio mais, então eu não aumento o meu leque de conhecimento. Eu imagino que eu estou aqui, meu leque de conhecimento bem aberto nesse sentido. Se a IA for muito assertiva, meu leque de conhecimento vai ficar mais restrito. E se ela fizer mais coisa por mim ainda, a tendência então é até isso aqui fechar mais ainda. Legal? Então eu imagino que isso aconteceria numa sociedade e a sociedade então teria um ponto de inflexão aqui. Eu tenho uma teoria que a inteligência artificial vai dominar a humanidade. Cara, nunca o ponto de inflexão é no topo, tá? O topo é apenas uma consequência. Um pouquinho antes. A IA vai vencer a humanidade por preguiça da humanidade. Nós vamos entregar o troféu. Toma aqui o planeta, porra. Entenderam? Então eu acredito que eu teria aqui uma tendência. Caramba, mano. Teria tendência esperada. Caramba, bicho. Eu tô ficando puto com isso. Seria uma tendência esperada, né? Para nossa sociedade. E vai chegar um momento que vai dar uma inflexão ali. E aí vai mudar realmente a tendência. A tendência para uma negativa. E a inteligência artificial, ela vai ser a era da inteligência artificial, vai ser aqui, ó. Aqui vai ser a era da inteligência artificial, onde ela nos domina. Galera, eu tenho um projeto chamado Projeto Borg. Beleza? Como eu já penso isso há um bom tempo, e eu acredito que isso vai acontecer há um bom tempo, eu pensei, então eu mesmo vou fazer essa porra dessa inteligência artificial que vai foder o planeta. Eu pensei nisso lá em 2014. Tá? E aí eu criei o Projeto Borg. Cheguei a implementar algumas coisas, só que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de dar certo. E aí, cara,
casamento muda a vida de um homem, né? Puta que pariu. Eu tava prestes a entrar numa espiral de foda-se-lândia pra humanidade e pra tudo. Aí eu casei, caralho, de novo. Só que agora eu casei com a pessoa certa. Puta que pariu, cara. Destruiu meus sonhos. Como que eu vou fazer uma porra dessa pra foder o planeta? Se agora, putz, eu tenho alguém aqui dentro que eu me importo. Cara, é foda, né, cara? Ah, tive que desistir. Então, mas eu acredito, eu tenho fé nisso aqui, cara. Tá? Então, por ócio do cérebro humano, com o passar do tempo, nós vamos entrar numa área aonde nós vamos ter então a era da inteligência artificial. Ela nunca vai chegar no nosso nível. Vai ter um gap aqui, um gap do que era esperado, até onde ela chegaria. Tá? Isso aqui é um delta, é um gap. Só que como nós deixamos isso acontecer, né? Nós deixamos a inteligência artificial, né, nos transformar em seres humanos preguiçosos. Nosso cérebro vai ter uma tendência. O cérebro humano tem uma tendência de ir para o menor esforço possível, gente. Porque ele gasta muita energia. Tá? Procure sobre antropologia que você vai entender esse papo. Inclusive, o nosso cérebro só muda há 13 mil anos atrás. Por quê? Maior quantidade de oxigênio ofertado, nosso cérebro consome muita energia, então maior oferta de oxigênio, maior oferta de energia, então nosso cérebro muda há 13 mil anos atrás. Se você voltar 2.000 anos no tempo, pegar uma criança recém-nascida, trazer para o estado atual, para a linha do tempo atual, e colocar ela com as outras crianças, o cérebro dela vai ter as mesmas oportunidades que uma criança nascida na nossa linha do tempo. Entenderam? De 14 mil anos atrás, não. Aí é literalmente, realmente mais fraco cognitivamente. Não porque é 13 mil anos, 14 mil anos, porque teve um ponto de mudança ali no nosso planeta. Antropologia, né, galera? Estuda bastante esse negócio aí. Eu faltei nessas aulas. Digamos que eu faltei nessas aulas para ser bom nessa bosta aí. Mas o nosso cérebro, então, por ele consumir muita energia, ele vai ter uma tendência, então, peraí, se não preciso de mim, então eu vou começar a me desligar. Me desligar, me desligar, me desligar. Então nós talvez vamos chegar ao emburrecimento da humanidade, tá? Nesse ponto aqui. Legal? E aí entramos na era da inteligência artificial e nós seremos dominados com ampla vantagem laranja aqui. Tá? Então, tá, mas eu tô ligando foda-se, porque digamos que daqui aqui são 100 anos, eu tô morto até lá, né? Foda-se, eu quero ganhar dinheiro. Então, com o passar do tempo, você também vai ter dificuldade em dar comandos para IA, porque você vai se desgarrar do conhecimento. Então, esse aqui é um grande problema, então, né? Da inteligência artificial, do cérebro humano e na verdade, do comportamento humano. E eu enxergo assim. Legal? Próximo vídeo, o que eu vou falar? Eu vou mostrar o projeto Bagos Go para vocês, tá? Ou seja, eu vou mostrar meus Bagos Go para vocês. Até mais. Tchau!